Todos têm direito à liberdade e à segurança. Esta é a proclamação do artigo 27º da Constituição. Curiosamente, liberdade e segurança referidas no mesmo preceito constitucional. É verdade que, na prática, pode haver tensão entre a liberdade e a segurança, mas do ponto de vista da previsão constitucional, elas estão a par, indicando que é possível realizar uma e outra, sem prejudicar nenhuma delas. Portugal, diz, é um país seguro. É verdade, as estatísticas mais recentes apontam Portugal como sendo o 7º país mais seguro. Mas é preciso também saber ler as estatísticas e a realidade. Nessa estatística que aponta Portugal como o 7º país mais seguro, são consideradas questões que têm a ver diretamente com a segurança. Mas também se consideram outras que têm a ver com a posição geoestratégica de Portugal. E, portanto, é preciso saber ler as estatísticas. É preciso também ter em conta que, por muito que Portugal seja um país seguro, há também indicadores que apontam para o crescimento de certos fenómenos de criminalidade. E também é preciso ter em conta que o país não é uniforme nesta matéria e que há zonas do país onde as preocupações com a segurança são, obviamente, mais vincadas que noutras áreas e regiões de Portugal. É, portanto, um tema este da segurança que diz respeito aos portugueses, que interessa aos portugueses. O debate é, portanto, pertinente. E esse debate, à boa maneira da Iniciativa Liberal que o convocou, é um debate que queremos feito com factos e com propostas. Fizemos o nosso trabalho, analisamos as estatísticas de criminalidade, nomeadamente o RASI mais recente. Fizemos trabalho de direito comparado, fizemos análise técnica, fizemos, como digo, o nosso trabalho. E aquilo que aqui trazemos hoje é um conjunto de propostas, nos casos desafiando a Assembleia a que dê um passo no sentido que a discussão se faça com dados, noutros casos propondo a revisão cirúrgica de preceitos criminais, penais, noutros casos propondo a reforma e a disponibilização de recursos mais importantes e mais relevantes às forças de segurança. É, portanto, uma proposta que não esgota todo o domínio da segurança, seria impossível fazê-lo neste contexto, mas é uma proposta que toca em diferentes pontos, com racionalidade, com medidas, com análise prévia que justifica as propostas que fazemos. Quero também dizer, senhores deputados desta Câmara, que os gritos, a barulheira, as palavras de ordem, as imputações coletivas de culpa e as imputações coletivas de inocência não resolveram e não vão resolver nenhum problema de segurança que os portugueses, hoje ou amanhã, possam vir a sentir. A primeira medida que aqui trazemos e que apresentamos a esta Câmara é uma medida que propõe que as estatísticas de criminalidade, nomeadamente o RASI, passem a integrar um conjunto de dados objetivos que hoje estão em falta, nomeadamente a nacionalidade, o sexo e a idade, quer dos autores dos crimes, quer das suas vítimas. Porque é que é importante saber, por exemplo, a nacionalidade das vítimas? Porque, obviamente, se numa determinada região, numa determinada zona do país, houver a evidência que há uma determinada nacionalidade que está a ser vítima, prevalentemente, de crimes, isso pode dar boas pistas de proteção de comunidades que estão a ser objeto de criminalidade direcionada. E, da mesma forma, conhecer a nacionalidade dos autores pode também pôr a nu, por exemplo, a existência de fenómenos de crime organizado em determinadas zonas e regiões do país. É por isso, senhores deputados, que é importante ter estes dados nas estatísticas de criminalidade, já para não dizer que os factos, os dados, não discriminam. E, portanto, ter dados, ter factos, permite sempre uma discussão mais aberta, mais informada e uma discussão mais útil numa matéria tão relevante como a questão da segurança. Propomos também, senhores deputados, alterações cirúrgicas no regime penal de vários crimes. Quero falar-vos, em primeiro lugar, da associação criminosa. A associação criminosa é, no entender da Iniciativa Liberal, um crime que está hoje com uma moldura penal desadequada a determinados fenómenos. 23 anos, Está hoje com uma moldura penal inadequada a determinados fenómenos. Desde logo, na proposta que fazemos nesta matéria, o que estamos a trazer à Câmara é uma proposta de que quem promove
independentemente de ser mero promotor, fundador, chefia, quem está na promoção de fenómenos de associação criminosa tenha a mesma moldura penal, uniformizando-a e sendo essa moldura diferente daqueles que são os meros operacionais dos fenómenos de associação criminosa. Mas trazemos mais do que isso. Trazemos uma adaptação da legislação, tendo em conta, nomeadamente, as orientações da Convenção de Palermo, que, como saberão, orienta a política criminal nesta matéria. O que estamos a propor é, portanto, um agravamento sempre que se verificam fenómenos que agravam a perigosidade da associação criminosa. A disponibilidade de armas de fogo ou de armas perigosas. A disponibilidade de meios tecnológicos e de transporte avançados. A dimensão da própria associação criminosa. Senhores deputados, não é a mesma coisa um fenómeno de associação criminosa que tem 4 ou 5 elementos ou um fenómeno de associação criminosa que tem 50, 100, 200, 300 elementos que a compõem. Da mesma maneira, propomos um agravamento tendo em conta os fenómenos que começam a surgir e que obviamente preocupam os portugueses, de fenómenos de associação criminosa de origem transnacional e com atividade em vários Estados. Temos também uma proposta que enquadra de forma diferente o tráfico de seres humanos e o auxílio à imigração ilegal. Eu disse no início da minha intervenção que tivemos em conta o RASI, tivemos em conta as estatísticas de criminalidade. Senhores deputados, o tráfico de seres humanos, de acordo com o último RASI, cresceu 158%. E o auxílio à imigração ilegal, 298%. Não podemos ficar indiferentes à realidade, é preciso, também do ponto de vista penal, enquadrar estas realidades. No caso do tráfico de seres humanos, quero partilhar também com a Câmara que tivemos em conta a recente diretiva europeia aprovada na matéria e que tarde ou cedo terá que ser transposta, antecipando algumas soluções que estão já nessa diretiva, obviamente deixando para depois o trabalho técnico mais apurado de transposição da diretiva. Quero também dizer-vos que o agravamento que propomos, por exemplo, para o tráfico de seres humanos, tem em conta, agora, com a disposição que agora introduzimos, a posição de especial vulnerabilidade das vítimas, agravando, portanto, as penas nessas circunstâncias, ou a utilização de tecnologia, nomeadamente para a divulgação de imagens e intromissão na privacidade das pessoas que são vítimas destes crimes. Outro crime que também trazemos aqui com uma revisão do seu enquadramento penal é a violência doméstica. Como os senhores deputados saberão, o crime de violência doméstica tem neste momento uma previsão que é igual, quer para as situações em que a violência doméstica ocorre de forma não reiterada e que trata de igual forma os casos em que ocorre de forma reiterada, sistemática, repetida. Ora, nenhum caso de violência doméstica deve ser tratado como se não fosse extremamente grave. Todos são. Mas, senhores deputados, violência doméstica exercida continuadamente ao longo de dias, de semanas, de meses, de anos contra uma vítima merece seguramente um agravamento que já deve ser alto em todas as circunstâncias, mas merece seguramente um agravamento da punição e do desvalor social que dirigimos a esse tipo de práticas. Na mesma linha, não só a moldura penal que propomos para os casos de prática reiterada, sistemática, repetida de violência doméstica é agravado, como também, nesses mesmos casos de prática reiterada, acrescentamos à proibição de contacto uma proibição mais alargada no tempo. Quem, de forma reiterada, sistemática, pratica contra outrem violência doméstica, tem que ter uma proibição de contacto mais alargada do que aquela que existe hoje no Código Penal e que, mais uma vez digo, trata por igual também nesta matéria a violência doméstica seguramente condenável, extremamente grave, pontual, e a violência doméstica que se pratica de forma reiterada. Incluímos também, nesta revisão das normas de dimensão penal, uma revisão da pena acessória de expulsão de estrangeiros de território nacional. Introduzimos uma previsão que prevê que quando a condenação é superior a 5 anos, é desencadeada automaticamente a medida autónoma de expulsão judicial, medida essa que permite considerar as circunstâncias do condenado acima de 5 anos, e uma segunda medida, uma segunda previsão que
prevê a expulsão automática em casos de condenação superior a 8 anos, quando estão em causa a ordem pública, uma especial perigosidade para a segurança, para a ordem pública, para a defesa do Estado. Temos também uma proposta que apresentamos nesta Câmara relativa à proibição de exercício de funções com contacto com menores. Essa proibição de exercício de funções que implica contacto com menores está prevista para crimes contra a autodeterminação sexual. Estamos a falar, por exemplo, dos casos de violação e também nos casos de crimes contra a autodeterminação sexual. Estamos aqui a falar de abuso sexual de crianças, de lunocínio de menores e de aliciamento de menores para fim sexual. Ora bem, nestes casos, a previsão que existe, por um lado, não é automática, é facultativa. Por outro lado, tem, de facto, tempos de inibição ou de proibição de exercício de funções junto de menores que nós consideramos inadequadas por serem demasiado brandas. Propomos também que essa dimensão de proibição passe a contar-se apenas depois de concluído o cumprimento da pena. Para sermos claros, o lugar de quem comete estes tipos de crimes não pode ser, ou tem que ser muito mais tarde do que é hoje, junto de menores, e esta Câmara irá, no bom sentido, se viabilizar estas medidas. Quero também dizer-vos, senhores deputados, que imagino algumas das objeções que serão apresentadas nesta Câmara a este conjunto de medidas de matéria e dimensão penal que vos apresento. Quero-vos dizer que não está aqui em causa nenhum populismo penal. Todas estas alterações são alterações que estão pensadas, estão desenvolvidas, tendo em conta os dados do RASI, é certo, mas também com um trabalho técnico profundo, também com uma comparação, trabalho de direito comparado com soluções que existem um pouco por toda a Europa e, claramente, aquilo que propomos traduz também o desvalor social que hoje é sentido relativamente a alguns destes crimes e o Código Penal e as molduras penais e as soluções penais não podem ser imóveis no tempo. Senhores deputados, não estamos já no tempo da lei de Talião e, portanto, obviamente, a evolução do Código Penal, adequado às circunstâncias e ao desvalor e à censura que a sociedade dita relativamente a determinadas práticas criminosas, tem, obviamente, que ser atualizado. Mas, como vos digo, não apresentamos apenas soluções para falarmos com dados, não apresentamos apenas soluções cirúrgicas de revisão do enquadramento penal de determinadas realidades, propomos também meios e medidas, nomeadamente para as forças policiais, para as forças de segurança. É aqui que entra a nossa proposta de que finalmente as bodycams estejam disponíveis para as forças de segurança nacionais. É aqui que entra a nossa proposta para que os meios não letais estejam disponíveis para as nossas forças policiais. Não preciso de entrar em detalhes nem em exemplos concretos para perceber que a disponibilidade de meios não letais é fundamental para assegurar a proporcionalidade da atuação policial. É aqui que entra a racionalização da rede de esquadras, porque, senhores deputados, não são as paredes que asseguram segurança aos cidadãos, não é a mera existência de uma esquadra, é sim a existência de esquadras com recursos humanos adequados, operacionais e, portanto, é preciso rever esta matéria. É aqui que entra também uma proposta de uma nova carreira administrativa junto das polícias que permita desonerar as forças policiais, os ativos policiais, de tarefas administrativas que manifestamente não lhes cabem. Estamos a falar de questões financeiras, questões de logística, questões de compras, de tratamentos de recursos humanos que não são, ou melhor, são hoje e não devem ser assegurados por elementos das nossas polícias. Nós não queremos os elementos das polícias presos a uma secretária, queremos os elementos das polícias livres para estarem próximos dos cidadãos. Concluo, portanto, senhores deputados, com uma reflexão que me é particularmente cara. O Estado português tem estado em demasiadas áreas. O Estado português tem estado onde não deve estar. O Estado português tem dilapidado recursos públicos, isto é, dinheiro dos contribuintes, em muitas áreas. Basta entrar no setor empresarial do Estado e logo veremos como esse dinheiro tem sido desbaratado. E, ao mesmo tempo, o Estado português não tem sido capaz de assegurar o essencial da sua função nas áreas fundamentais onde sim deve estar.
O Estado português deve estar na segurança, deve estar na defesa, deve estar na justiça e aí deve estar bem. Quero partilhar com os senhores deputados que, recentemente, em visitas que fiz a unidades policiais, constatei que a mesa das refeições teve que ser oferecida pela comunidade. A pintura da esquadra teve que ser assegurada pela comunidade. Onde está o Estado português se nem nas matérias essenciais das condições de trabalho das polícias é capaz de prover e é preciso que a sociedade civil se substitua a essa função do Estado. Senhores deputados, não se trata de populismo penal, trata-se de trazer soluções adequadas ao desvalor que hoje e à censura que hoje determinado tipo de práticas criminosas merece, trata-se de falar com dados, trata-se de ter soluções para libertar recursos, para termos mais polícia próxima dos cidadãos e menos polícia envolvida em trabalho administrativo que não lhes cabe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.